Olá, você que é do astral, tudo bom? Estamos falando do Gani, Guia Astrológico da Nova Era, colocando os signos junto às casas, fazendo uma extrapolação aqui sobre como os signos estão agindo nas casas a partir de Aquário na casa 1. E aí estamos no terceiro quadrante, falamos de Leão, depois de Virgem, casa 7, casa 8. Agora vamos falar de Libra. Libra é ar cardial. Libra simboliza o casal e está na casa 9 na era de Aquário. Casa 9 é pensamento, é projeto, é mente superior. Libra é o casal. Interessante pensar o casal, né? As formas de relacionamento, as formas de contrato. Hoje em dia, o casamento mudou muito. Cada casamento, ele é muito, para ele funcionar, ele tem que ser muito bem pensado. Ele tem que ser trabalhado e casa nova exige ideologia, exige ideia, exige um contexto muito interessante de se planejar. Então, os casamentos hoje flutuam muito, mas os que funcionam, os que duram, eles têm um planejamento, eles têm uma relação muito boa de ideias. O segredo de estar com alguém na vida pessoal, libriana, é ter os meus ideais, ter as minhas ideias. E é uma era de ar, né? Conversas, confluências mentais, interpessoalidades. Aquário é ar, Libra é ar, então o fluxo é muito bom. E as formas de se relacionar mudaram, porque estamos numa era de liberdade e de igualdade. Então, se um relacionamento não tiver essa igualdade e liberdade, ele não vai para frente. E se aqui na casa 9, ele precisa ser muito bem elaborado, pensado, programado, projetado. E, claro, é difícil hoje manter as relações pessoais, os casamentos, porque a gente tem uma era muito fluida, muito livre, muito aérea. Não tem a rigidez que a gente tinha no passado. Isso é bom. E é bom também que todo tipo de relacionamento ele vai ser pensado. Todo tipo de parceria. Libra trabalha nas parcerias, também trabalha a justiça. O que é a justiça? Então hoje em dia a gente tem muita relação também de trabalhar a filosofia, de pensar assim, uma filosofia moral, né? A filosofia moral é assim, o que é certo, o que é errado. Vamos lá, né? É certo ou errado, é muito fácil se você tem dentro de uma uma coisa muito rígida. Isso é certo, isso é errado, você não deve fazer isso, é proibido, isso é liberado, acabou. É moral. Moral é assim. Mas a ética ela é fluida, ela é flexível. Como é que faz para entender agir positivamente numa ética? Não sei, tem um exemplo, por exemplo, da religião lá na história bíblica. Os judeus guardavam o sábado, então eles não trabalhavam sábado, então era errado trabalhar sábado. É sim ou não? Se é sábado, não se trabalha, se guarda para o Senhor, ok. Aí Jesus chega e fala assim, e se cair uma ovelha ali no buraco, e se ela não for salva agora no sábado, ela vai morrer até domingo. Então como é que faz? Você deixa a ovelha morrer ou você salva a ovelha? Aqui é uma questão ética. Você tem que passar em cima do moralismo, porque o que vale mais? Salvar uma vida ou respeitar um preceito? Será que Deus ia gostar que você respeitasse o preceito e deixasse a ovelha morrer? Na opinião ética de Jesus, não. A vida vale mais. Então, se a gente tem que trabalhar, a gente trabalha para salvar a ovelha. E isso é um contexto. Existem vários outros contextos. Agir, pensar na justiça, a justiça tem que ser igual para todos.
mas o mundo é muito desigual. Então, né, uma pessoa que tem que ter uma flexibilidade aqui. Libra é o equilíbrio, a justiça. Na casa do pensamento, o pensamento tem que ser harmônico, tem que ser justo, tem que ser equilibrado, mas é diferente você trabalhar a justiça. Às vezes, hoje em dia, a justiça é muito injusta, porque muitas pessoas são punidas severamente por coisas pequenas e outras fazem coisas gigantescas e não são punidas. Tem um político que pega 300 anos de cadeia e está em Copacabana tomando sol. E tem a mulher que roubou por sustentar os filhos e está presa há 4 anos. Enquanto a gente tiver uma sociedade mais igualitária, a gente vai ter injustiça. Agora, pensar nisso, trabalhar isso, é muito importante. Quem é Libra, né? Libra acaba sendo, na era, pessoas com muito fluxo. Para entender a era, para entender liberdade, entender igualdade, entender justiça. Quanto mais uma sociedade é justa, quanto mais igualitária ela é. Então são valores que vão andar junto. E é muito importante pensar todos esses valores, estar sempre repensando a justiça, repensando o equilíbrio, repensando a harmonia das relações. É uma era para repensar tudo isso, para filosofar de uma forma bonita, de trazer essa ética, trazer afetos. O afeto aquariano é um afeto de uma igualdade, né? Diferente de um amor de pai para filho, porque o pai acaba sendo uma autoridade, está sendo um ser superior. Isso é uma necessidade de criação, claro, de cuidado com uma criança. Mas quando é uma relação de irmãos, já é igual, não tem superioridade. E onde vai entrar isso na justiça? Quando todo mundo estiver sendo tratado do mesmo patamar. E pensar as relações de uma forma muito importante. Planejar as relações, pensar harmonicamente, tudo isso na casa. Casa 9 é uma casa de vida. E a era, as casas de ar, de vida, vão ser a casa 1, que é Aquário, a casa 5, que é Gêmeos, que é criatividade, e a casa 9, que é Libra. São signos que estão muito favorecidos. Então, quem é libriano tem que sempre trabalhar muito a visão de mundo, entender os valores da atualidade, da contemporaneidade, viver realmente essa justiça, mas sem uma mente pequena, viver mesmo reelaborando, pensando, filosofando sobre a vida. E filosofando que a vida ela é muito forte e muito importante as conexões, as relações. Por isso Libra. Então, é uma era que as relações, os laços de as conexões, as interpessoalidades são muito fortes, muito necessárias. Ninguém é uma ilha. Aquário é o coletivo, Libra é o casal. Então é muito importante o casal estar inserido na coletividade, na comunidade, e se tratado de serem iguais. Aquele clube do Bolinha já é uma coisa do passado. Hoje em dia fica uma coisa estranha de você pensar em separação por sexo ou cor. É ridículo, né? A gente olha para trás e fala, não, eles eram muito, muito ridículos. Fazia parte a gente viu isso há pouco tempo. Hoje em dia o que é trabalhar para pensar um projeto de justiça, de equilíbrio, de visão de mundo com harmonia, de relações que sejam muito bem pensadas e harmônicas, e relações que sejam muito ligadas à conversa, às trocas, às ideias. Hoje em dia a gente está mais propenso a estar com alguém que a gente tem mais ideias e afinidades do que a gente tem tesão, porque é o sapo sexual, é o pensamento que vai governar, é uma era de ar.
E Libra está muito favorecido. Então, os casais favorecidos são esses casais que pensam, que trocam ideias, que se admiram mentalmente, que sabem ser igualitários e que estão sempre repensando a relação para não ser uma coisa, para crescer a relação em termos de conhecimento, de ideia, de mundo, de poder viajar e aprender e ganhar mundo. Os casais felizes são os que se aventuram por esse mundo que é, por essa aldeia global